os três desafios, a nível de economia política internacional, a nível de política internacional e em termos de política doméstica. Nunca vimos uma cidade desta dimensão crescer a este ritmo. Nós nunca vimos uma cidade que há 30 anos nem existia afirmar-se na economia política internacional com tanta rapidez. E uma economia produtiva aparecer em tão pouco tempo. Shenzhen mostra uma tendência de longa duração. Em 1977, a economia norte-americana valia 5,1 trilhões de dólares. 5,1 trilhões de dólares. A economia chinesa valia 500 bilhões. Hoje, a economia americana vale quase 15 trilhões de dólares. E a economia chinesa vale 5,1, 5,2 trilhões de dólares. Já viram o número? Onde é que estávamos em 77? No início da fase 3 do capitalismo. Onde é que estamos hoje? Nos últimos 30 anos, a economia internacional cresceu como nunca cresceu na história. Mas crescemos e nasceram 2,5 bilhões de pessoas. Eu prefiro 1000 vezes viver num sistema como aquele que nós vivemos, com todos os problemas, em que é possível gerar riqueza, do que regressar ao passado. E lembrem-se sempre disso. Se europeus e americanos não forem capazes de se entender em relação a uma série de coisas básicas, eu suspeito que as consequências para a Europa serão severas. Okay? Quem é que me vai pagar a reforma? São vocês. São vocês. O que vem aí é um choque político entre gerações. Mas os interesses da vossa geração são diferentes. Vocês também querem ter alguma coisa para quando chegar a sua vez, a vossa vez. E, portanto, estes são alguns dos problemas inevitáveis que vêm aí. Eu acrescentei um toque de atualidade e é social-democracia em tempo de crises, no plural, que são várias em Portugal. A crise mundial, o que resta já há pouco da crise europeia e muito de crise nacional. Temos um atraso educativo que se acentuou na viragem do século XVIII para o século XIX. Em termos globais, atraso educativo. Entramos no século XX com atraso educativo, atraso económico, não fizemos a Revolução Verde, não fizemos a Revolução Industrial, atraso social. Mas então quais são as raízes, que são as raízes do nosso partido e as raízes da sua orientação social-democrática? Como Nuno Rodrigues dos Santos, que viria a ser Presidente da Mesa de Congresso do Partido, como Aresta Branco, como Arturo Santos Silva Pai, como Olívio França, que são grandes figuras, já numa idade bastante avançada, em 1974, e que vinham da luta contra a ditadura nas décadas anteriores, nas longas décadas anteriores. Este diretório é uma das componentes da orientação social-democrática do nosso partido, desde praticamente o início, desde outubro de 74. Bom, a nossa social-democracia é diferente na sua gênese da social-democracia de que vos falei no século XIX, de raiz marxista, e que deu origem a vários partidos sociais-democratas, sobretudo no norte da Europa, de alguns partidos sociais-democratas no norte da Europa. A nossa social-democracia não tem origem operária, tem origem, essencialmente, nas PMEs e nos trabalhadores do domínio da agricultura e do comércio, mas nisso não estamos sozinhos. O Partido Social-Democrata dinamarquês e o Partido Social-Democrata norueguês não nasceram de sindicatos operários ou de raiz operária. A social-democracia defende uma democracia não apenas política, como económica e social. E este é um ponto fundamental. E por isso defende a liberdade e, simultaneamente, a igualdade e a solidariedade. Mas depois há um ponto para que chama a vossa atenção, que eu acho que é o nosso grande desafio, neste momento da sociedade portuguesa, que é o controle do poder económico pelo poder político, democrático. Se vê em todos os programas do partido desde o início. É um dos aspectos essenciais de uma visão democrática, vem aliás na Constituição, mas sobretudo uma visão social-democrática. Não pode ser o poder económico a mandar no poder político. Não pode. Uma orientação social-democrata que queira ter sucesso precisa de duas coisas e eu tenho a impressão que todas as universidades de verão terminam da mesma maneira ou quase sempre da mesma maneira. Primeiro, precisa de unidade na diversidade. O nosso partido é um partido diverso. Cada um pensa pela sua cabeça. Não há imposições stalinistas, mas há convergências que são naturalmente importantes e são crescentemente importantes em momentos críticos da sociedade portuguesa. E não basta essa unidade, é preciso alargar. Não é fechar, é alargar.
E o que a Universidade de Verão, o que a JST puder fazer, o que toda a gente puder fazer, os gabinetes de estudo, aqueles que pensam, aqueles que refletem, puderem fazer, para preparar as soluções. Para esse momento, quando ele surgir, e vai surgir, é essencial, e não é essencial por nós, é essencial pela democracia, é essencial por Portugal. A senhora não se limite à ideia de que quer fazer uma coisa que no seu país tenha relevância. Não se limite a pensar, eu quero uma coisa que seja boa em Portugal. Não, não pense assim. Pense que quer fazer uma coisa que é boa em qualquer lado do mundo. Aquilo que está ali a nascer é uma instituição dedicada ao estudo de doenças que são extremamente negativas do ponto de vista dos seus efeitos nas pessoas e do sofrimento que ocasionam. Como sabem, em Portugal, neste momento, há cada vez mais pessoas que têm, de facto, acesso a seguros de saúde. E não é verdade. O Serviço Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde, se quisermos falar de outra maneira, em Portugal, garante as coisas que não garantia há 20 anos. Mas o nosso sistema de saúde tem sofrido modificações muito grandes, sem que a gente discuta e chame os nomes às coisas. Por exemplo, há uma privatização sucessiva que está a ocorrer, que do meu ponto de vista não vale a pena estar a dizer que deve ser ou deve deixar de ser. Em Portugal tem hoje um papel muito importante. Há muita gente que tem acesso, de facto, ao setor privado. Eu nem estou a discutir se podiam ou não podiam fazer de outra maneira. De facto tem, de facto ele existe, de facto ele tem existência e o que era muito importante do meu ponto de vista era que o papel de regulador do Estado fosse muito mais forte do que é hoje. Para a gente não continuar a ouvir histórias, como passa a vida a ouvir, que há uma...